Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como não investir em fundos imobiliários. O principal erro ou os principais erros dos investidores ao investir em fundos imobiliários. Por isso fica aí. Eu sou o Valder Rocha, estou aqui para te ajudar aí nas finanças, nos investimentos. Então ajuda aí a crescer o canal dando aquele seu like e se inscrevendo aí, que isso é muito importante para o canal. E é isso, eu vou te mostrar tudo a seguir como não investir em fundos imobiliários. E agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês essa listagem aqui das maiores baixas nos últimos 12 meses. Eu vou falar somente dos 4 primeiros aqui, dos 4 primeiros fundos imobiliários que mais caíram. O TORD 11, o HCTR, o VSLH e o DEVA 11. E o que eles têm em comum? Como vocês estão vendo aqui, o TORD 11 cai aí, 73,79% nos últimos 12 meses. O HCTR 68,6%, o VSLH 65,08% e o DEVA 11 54,25%. E que todos eles têm em comum? E qual o principal erro do investidor aí ao investir em fundos imobiliários como este? E agora, pessoal, vou falar aqui de trás para frente aqui do quarto que mais caiu aí nos últimos 12 meses, que é o DEVA 11. O DEVA 11 ele tem 131 mil cotistas aproximadamente. Como eu falei para vocês, ele cai aí 54,25% nos últimos 12 meses. Ele está aí com dividend yield. Vejam só, ele está com dividend yield de 21,3%. Está pagando de dividendos aí de rendimentos 49 centavos e o valor da cota está R$ 41,18. Vejam que se a cota está R$ 41 aí, obviamente que o dividend yield aí vai estar elevado justamente pela grande queda que foram nos últimos 12 meses, tá? E vamos ver aqui também o valor patrimonial da cota. O valor patrimonial da cota é 97,15 e o valor da cota 41,18, ou seja, você está comprando o DEVA 11 aí 58% de desconto, que o P sobre o VP ele está 0,42, ou seja, ele está com um grande desconto. O DEVA 11 é um investimento, é um fundo imobiliário que investe aí em papéis em dívidas high yield, majoritariamente em CRIs. E high yield, para quem não sabe, são papéis de alto risco. Então, preste atenção que o DEVA 11 aí é um fundo imobiliário de papel que investe em papéis de alto risco. E agora, galera, a gente vai aqui para o relatório do DEVA 11. E o DEVA 11 aqui, ele tem aí que como estrutura aqui uma taxa média ponderada de inflação mais 10,6 por ano. Isso aí é taxa média, tá? O IGPM ele negocia 11,63 de cupom, né? Que é mais a inflação, IPCA 10,64, o INPC 9,23 e a comparação com o CDI de taxa média, CDI mais 7%. Como eu falei para vocês, majoritariamente 86,9% em CRI, 7,4% em outros FIIs e tem 5,8% em caixa. A divisão, os segmentos que tem aí de CRIs aí do DEVA 11 é 29,3% corporativo, 19,9% multipropriedade, 15,1% loteamento, 15,5% incorporação aí vertical, ou seja, prédio, né? E 5,7% aí em shopping, os demais aí é um pouquinho só de cada um, tá? E agora eu vou falar para vocês aqui do endividamento, dos CRIs aqui, da composição dos CRIs. Olha aqui como vocês estão vendo, Olha o indexador, IPCA mais um cupom de 13%, ou seja, está pagando muito. E o que isso significa? Significa que empresas como essa, elas têm dificuldade aí de pegar crédito aí nos bancos, no mercado. Então eles têm que fazer uma estruturação aí para poder pegar dívidas aí altamente alavancadas, uma dívida alta. Então com a inflação aí, com a taxa aí de 5 ponto alguma coisa aí no ano, se não me engano 5,19, você está tendo aí um total de endividamento. Por exemplo, essa TOEX está pagando aí 18,19.
Olha os outros aqui, ó. IPCA mais 12, IPCA mais 17, IGPM mais 10, IPCA mais 10, IPCA mais 15,7. Ou seja, são dívidas aí de altíssimo risco, como vocês estão vendo aqui nesse relatório aqui de crise aqui do DEVA11, ó. IPCA mais 11, IPCA mais 9. E o que eles têm em comum, ó? Circuito de compras, o circuito de compras é um shopping a céu aberto em São Paulo, né? Também tem aqui, ó, vivendas, GPK, loteamentos, tem resorts aqui como Eco Resort, então tem Brasil Parques, tem alguns CRIs aqui que são de altíssimo risco, como resorts, né? Como multipropriedades, também corporativos. Então, assim, só de você ver aqui a taxa, que é IPCA mais 9, IPCA mais 13, IPCA mais 15, isso aqui é altíssimo risco. Então, isso aqui é um ponto para você analisar nesses relatórios. Antes de você investir, seria uma coisa interessante você fazer a análise dos relatórios, como é a do DEVA, a composição do endividamento aí, dos CRIs aí, do DEVA, para você, caso queira investir num fundo como esse de altíssimo risco. E agora a gente vai falar aqui do HCTR11, tá? O HCTR11 tem mais de 198 mil cotistas, tá? Ele tem aí de dividend yield nos últimos 12 meses 24,67%. O valor da cota é R$ 32,19. Cai nos últimos 12 meses R$ 68,60 e pagou de último rendimento 27 centavos, um pouquinho em relação ao mês anterior, que foi 17 centavos. Ele falou no seu relatório que ele está tentando aí mudar a estrutura dos seus CRIs para poder novamente voltar a pagar dividendos como anteriormente. O P sobre VP é 0,28, ou seja, o valor patrimonial da cota 112,96 e o valor da cota 32,19 está altamente descontado, tá? 72% de desconto é o HCTR11. E agora aqui a gente vai para o relatório do HCTR11. O HCTR11 que também é majoritariamente investindo em CRIs, tá? 82% em CRI, 18% em outros FIIs. O seu indexador, na média, é IPCA mais 10,7 e IGPM mais 11,4 e um CDI mais 4,6, tá? A maioria da carteira é IPCA mais 10,7, que é 90% da sua carteira. E agora a gente vai aqui para os CRIs da composição da carteira do HCTR. E o que eles têm em comum? Resort, circuito de compra, o Gramado Parques, que estava também no DEVA11, que é o CRI do GPW. Então, ó, Solar das Águas, o outro resort aqui, CRI do Búzios Beach. Então, olha só, o indexador IPCA, o indexador médio, que era IPCA mais 10, que a gente viu aqui em cima, tá? Esse indexador aqui, IPCA mais 10,7, se você for verificar aqui, os indexadores por vários CRIs, ó, IPCA mais 14,5 da Eco Resort, um loteamento aqui Goiás, que também estava no DEVA11, o indexador é pré, tá? Mais 10%. Brasil Parques, ó, IPCA mais 10,5, um outro mais 9,25, um outro aqui, Ingleses Beach, IPCA mais 17,5. Olha só, isso aqui é alto risco, é um CRI high yield, ou seja, não tem condição de captar dinheiro no mercado, ele foi numa securitizadora e captou dinheiro. E essa securitizadora, uma delas foi a Fortes, tá? Que fez esse trabalho com vários fundos imobiliários, inclusive o HCTR e o DEVA11. Então, ó, preste atenção, estão muito alavancados esses CRIs, IPCA mais 10 e IPCA mais 17 são CRIs de altíssimo risco. Então, isso você tem que analisar. E agora, galera, a gente vai para o vice-campeão aí nos últimos 12 meses, que é o Versalhes 11. O Versalhes 11 está com a sua cotação atualmente em R$ 3,16. É um fundo base 10. Nos últimos 12 meses, ele cai quase igual ao HCTR, 65,08%. Está com dividend yield aí
21,52% nos últimos 12 meses e pagou 3 centavos por cota. Tem um P sobre VP, ele está muito parecido aí com a HCTR, tanto em dividend yield, queda nos últimos 12 meses e o P sobre VP. O valor patrimonial da cota é 10,36 e o valor da cota 3,16 está com 76% de desconto. Vejam isso, 70% de desconto. É um baita desconto. Você está comprando com 70% de desconto. Presta atenção, dividend yield de 21%. E agora a gente vai aqui para o relatório do VSLH11. Por tipo de ativo, ele tem aí 80,9% em CRI, majoritariamente em CRIs também. Outro fundo de papel. Já foram 3 fundos de papel que a gente está falando que são as maiores quedas aí dos últimos 12 meses. Investe também 10,2% aí em outros fundos imobiliários. E a divisão por setor são 64,9% em hotelaria, 13% em residencial, 11,3% em comércio e o resto aqui 1,8% em lazer, tá? O indexador médio, aí, a taxa de cupom média aí, que ele paga aí é 11,13% ao ano mais IPCA. IGPM 14,58% mais IGPM. O GPDI mais 8,33% ao ano, sendo que na carteira o indexador é composto de 76,9% em IPCA e em GPM 28,8%. Agora a gente vai aqui para a composição do seu portfólio de CRIs. Resort Lago, GPK de novo, Eco Resort, Solar das Águas novamente, Circuito de Compras novamente. Olha os indexadores aí, altíssimos, são caríssimos, IGPM mais 13% também, ou seja, esses locais aí que pegaram esse endividamento, esses CRIs, que fizeram essa operação com a securitizadora, eles estão altamente endividados, não vão conseguir pagar mesmo. OP Resort aqui embaixo, 15,67 mais o IPCA. É muita coisa. O Resort, Lago Parque, IGPM mais 23%. Ninguém sem consciência vai conseguir pagar uma dívida dessa. Como vocês estão vendo aqui nesse relatório, é mais um CRI de altíssimo risco. O fundo imobiliário VSLH11 está com um portfólio de altíssimo risco, igual a HCTR, igual ao DEVA11, mais um fundo de papel high yield. High yield são fundos imobiliários de alto risco, é nisso que você tem que prestar atenção. E agora aqui nós vamos para o campeão, para a joia da coroa, a maior queda dos últimos 12 meses, que os seus cotistas não me escutem. 97 mil cotistas, mais de 97 mil cotistas, é a composição que tem aí o TORD 11, tá? Ele está aí nos últimos 12 meses de dividend yield 11,32%. Olha só, a cotação é R$ 2,12, mais 11,32%. O que está acontecendo? Ele só está caindo. Por quê? É mais um mês que ele não paga rendimentos, é mais um mês que ele não paga dividendos. Como vocês estão vendo aqui na tela, zeradinho, zero. É isso que seus cotistas, 97 mil cotistas, estão recebendo aí nada, niente, zero. Ele cai aí nos últimos 12 meses, equivalente a 73,79%. E tem como P sobre VP 0,17, ou seja, 83% de desconto. O valor patrimonial da cota é R$ 12,64 e o valor da cota R$ 2,12. Você tem coragem de investir num fundo imobiliário como esse no TORD 11 pelo preço baratinho, R$ 2,12, que você compra aí com 83% de desconto? Diga aí, você tem coragem? E o mais interessante disso tudo, o TORD 11 não tem apresentado relatórios como DEVA, como HCTR e como VSLH. O TORD 11 somente tem passado aí informações obrigatórias para B3, como aqui o seu relatório
que diz que em relação ao mês de setembro não haverá novamente, aqui é minha fala, distribuição de rendimentos em relação à cota do fundo. Mais um comunicado ao mercado, mais um comunicado obrigatório aí na B3. Mais um mês que o TORD 11 não apresenta rendimentos. Ele não paga rendimentos desde o dia 14 de fevereiro de 2023. Beleza, galera? Então, TORD 11 é um fundo de papel que também, nos relatórios lá atrás, ele negociou aí circuitos de compras, Gramado Parques, Eco Resort, entre outros. TORD 11 também é um investimento de papel high yield. E, coincidentemente, nos mesmos CRIs. Então, basicamente, são, como nós vimos nos relatórios anteriores dos outros fundos imobiliários, provavelmente IPCA mais 10, IPCA mais 15, IPCA mais 18. Esse deve ser os investimentos aí do TORD 11 atualmente, do nosso campeão de queda aí do ano de 2023 e dos últimos 12 meses. Então fiquem ligados, você investiria num fundo imobiliário baratinho, comprado somente R$ 2,12? Vale a pena investir no TORD 11, no HCTR 11, no VSLH 11 e no DEVA 11? Vale a pena investir? Fiquem ligados. E agora, galera, coisas que se devem analisar na compra aí de um fundo imobiliário. Primeiramente, você deve olhar o relatório gerencial, se ele está descontado também sobre o seu preço, sobre o valor patrimonial, o seu dividend yield, é claro, pode-se olhar sim. Mas se você tem aquele sangue, que você quer bastante oscilação no mercado, eu aconselho você primeiramente a buscar as ações que tem que oscilar no mercado. Fundos imobiliários, eles não podem ter tanta oscilação como tiveram esses 4 fundos imobiliários apresentados aí. Um outro ponto, você tem que olhar ali os indexadores do portfólio do relatório gerencial. Composição, se ele é altíssimo risco, e comparar agora com o Tesouro Direto, basicamente o Tesouro IPCA+. Olha o cupom que está pagando o Tesouro IPCA+, 2029, 5,69, 2035, 5,75, 2045, 5,90. Esses são os nossos balizadores. IPCA mais 5,90 no 2045, IPCA mais 5,75 no 2035. Seu balizador é esse. Se você vai ver aí um investimento IPCA acima de 10%, um cupom acima de 10%, é alto risco. Agora, se for um IPCA assim, mais 6, mais 7, mais 8, até vai. Por quê? Se você está investindo no fundo imobiliário, logicamente você tem que ter um retorno maior que o Tesouro Direto. Senão, se você não quer ter retorno maior, vai para o Tesouro Direto. Agora, para isso, um fundo imobiliário tem que pagar aí até mais 7, na pior das hipóteses, IPCA mais 8. Tá? Agora, em comparação com o Tesouro Direto, se o Tesouro Direto tiver 5,90, se diminuir, o IPCA mais dos fundos imobiliários tem que diminuir também. Então, um outro ponto de análise aqui, é você verificar sempre o Tesouro Direto e comparar os portfólios dos fundos imobiliários para ver se está pagando muito a mais. Se estiver pagando muito a mais, é alto risco. Aí tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho, não pode pôr tudo nesse ovo. Então, a cesta de ovos tem que ser bem distribuída, tem que ser diversificada. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês aqui um fundo high grade, um fundo tranquilo, que não oscila muito no mercado, é o fundo da Kinea, é o KNCR11. O KNCR11 tem mais de 288 mil cotistas, quase 289 mil. Ele tem aí um dividend yield aí nos últimos 12 meses, 13,52. E no ano ele cai só 0,12%.
ele nos últimos 12 meses ele cai 0,12%, no ano sobe 2,34%. Pagou de rendimentos aí R$ 1,10, equivalente a 1,09 de yield aí no mês, tá? Só em comparação com a taxa Selic, ó, o yield dele aí nos últimos 12 meses é 13,52. Se você for comparar aqui com a Selic atualmente aqui no site do Banco Central, como a gente está vendo aqui, é 12,75 e já teve aqui no patamar de 13,75 aí, perdurou durante um bom tempo e agora vem caindo aí, está em 12,75, ou seja, paga mais que a Selic, paga mais que o CDI, que é 12,65. Então voltamos aqui para a Quineia, tá? Na Quineia aqui, ele tem aqui o valor patrimonial 1 por 1. O valor patrimonial da cota é R$ 100,98 e o valor da cota é 101. Ou seja, investir em fundo imobiliário não tem oscilação. Se você quer oscilação, vá para as ações. Ações que oscilam, sobem bastante, caem bastante e no longo prazo você tende a ganhar com valor de ganho de capital também. Agora, fundos imobiliários, na sua maioria, é rendimentos. Os seus rendimentos que têm que ser garantidos, tá? Então, não pode ter muita oscilação aí em fundo imobiliário. E agora a gente vai aqui para o relatório para mostrar para vocês como é que está o relatório gerencial aí do KNCR11. O indexador dele, ó, é CDI mais 2,40. A inflação de taxa média aí é inflação mais 11,63. Mas olha só, tem uma particularidade aí. Valdo, você falou que esse é um fundo high grade, está com inflação aí, inflação mais um cupom de 11,63 de taxa média. Vamos ver a composição aqui da carteira. Olha a composição aqui da carteira. 97,4% em CDI. Vocês viram aqui em cima que o CDI é com um cupom de 2,40 extra, que é CDI mais 2,40. Nós vimos aí contar a taxa Selic, o CDI é 12,65, ou seja, está rendendo aí 14, quase 15% aí ao ano, beleza? Então, ó, carteira tranquila, majoritariamente CDI e de IPCA, o risco deles é 0,5%, gente. Eles colocaram uma pimentinha na carteira, 0,5%. Olha a alocação, escritório 56%, shoppings 26%, residencial 11% e logístico 5,6%. Agora a gente vai aqui para a composição do portfólio dos CRIs da carteira. Como vocês estão vendo aqui, ó, JHSF é uma construtora famosa, ainda negociada em bolsa também. Indexador CDI mais 1,86 da Brookfield, CDI mais 2,15, o edifício Opark, CDI mais 2,50, o EZTower, edifício conhecido também nos fundos imobiliários, CDI mais 1,75, Almeida Júnior, CDI mais 1,88 e assim vai, ó, Shopping Paralela 2, CDI mais 2,80. Ou seja, o KNCR é aquele fundo tranquilo, sem muita oscilação. Então, quando você for analisar fundo imobiliário, você tem que olhar um relatório gerencial, você tem que olhar o portfólio para ver se esse fundo aí vai ser de alto risco ou de baixo risco, beleza, galera? E ele tem que render majoritariamente um pouco mais, lógico, né? Vamos ver aí que a Selic, que o Tesouro Direto, ele tem que render um pouquinho mais que as taxas básicas aí do mercado. Como nós vimos aí anteriormente, o cupom do Tesouro Direto está 5,75, IPCA mais 5,75. Ou seja, o KNCR está rendendo um pouquinho acima só. Isso é tranquilo, está um pouquinho acima da Selic. Isso aí é um fundo com tranquilidade que oscila pouco no mercado. Então vale a pena olhar o portfólio sempre dos fundos imobiliários. E agora, galera, qual o recado que eu quero deixar para vocês? Para investir em fundos imobiliários tem que pesquisar as taxas do Tesouro Direto, conhecer a taxa Selic do período, analisar o relatório gerencial, não pensar somente no preço, cotação no momento. Não pensar no alto dividend yield. Se está pagando 20%, te chama atenção. Isso chama-se ganância.
Não vá pela ganância, analise, não queira receber tudo rápido, não queira enriquecer rápido. Enriquecer é questão de tempo, é questão de longo prazo. Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Pensem sempre nos relatórios, analisem os relatórios, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Se muitos cotistas tivessem olhado esse relatório aí dos 4 fundos imobiliários que mais caíram nos últimos 12 meses, pode ter certeza, se eles soubessem que seria tão arriscado assim, não teriam investido nesse fundo imobiliário. Basta você conhecer as taxas do Tesouro Direto, basta você saber a Selic, e se tiver um dividend yield tão alto assim, desconfie. Preço barato, desconfie. Tem que analisar. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu sou o Valder Rocha, estou aqui para te ajudar. Como foi o vídeo de hoje? Então, olhem esse vídeo aqui e esse vídeo aqui, que tá maneiro, tá? Dê seu like, comentem, digam aí se vocês concordam com o meu pensamento. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Eu estou aqui para te ajudar nas finanças, nos seus investimentos. Beleza, galera? Um abraço a todos e tchau!